Olá, pessoal, mais um episódio do Papo Tech hoje. Eu tô novamente com o PH. Fala, PH. Tudo bem, Graça? Tudo bem? Vamos em Boa. frente aqui. E hoje a gente tá com o João Fornari. O João, ele vai me explicar já, mas ele é CPTO e DPO da Copas Tour, não é isso, João? É isso aí. Tá bom, Obrigado Boa. pelo convite aí, Prazer é pessoal. nosso, cara. tá Seja bom. bem-vindo. E eu queria entender, João, primeiro, se puder, falar de você um pouco, como é que você foi cair no mundo da tecnologia? Pode falar lá dos primórdios e como é que você foi vivendo essas últimas décadas aí? Bom, comecei, como todo garoto, começa se interessando por desmontar rádios da sua mãe, né? Então, eu já sou me considero uns dinossauros de tecnologia hoje, eu tenho 48 anos. Comecei em tecnologia em 91, com os primeiros livrinhos do Instituto Brasileiro de Tecnologia, que vinham os kits para montar. Aí de lá era uma época diferente da que tem hoje, então não tinha internet, não tinha coisa, então você fazia por correio e chegava a tecnologia na tua mão. Meu avô tinha uma fábrica e ele comprou um computador, né? E ele não sabia o que fazer com aquilo, porque ele achava que era uma máquina de escrever grande, era um CP500, uma caixa amarela de quase 50 quilos. E ali ele falou: Ah, Júnior, eu não sei o que eu faço com isso aqui, leva para você. Eu falei: Ah, tá bom, né? Aí levei para casa, tinha uns manuais e ali eu comecei a programar em Basic de Prológica. Aquilo foi gosto, eu e um primo, eu tinha na época acho que 12 anos, 13 anos, a gente começou a fazer, buscar, pesquisar código, entender, e ali eu comecei minha vida de garoto de programa, que eu conduzi essa vida por pelo menos mais uns 20 anos. Então eu desenvolvi muito sistema, comecei no Basic, depois eu fui fazer faculdade, então eu fiz a partir de Pascal, C++, depois o próprio C, antes em algoritmos locais, e fui desenvolvendo e fui acompanhando toda essa evolução tecnológica. Em 95, 96, mais ou menos, entrei no mundo da internet, foram os primeiros PABX, os primeiros, como é que chama? As Os modems ali? não, tinha os modems, mas eu tava tentando lembrar o nome agora, aquelas, não era BBS. Ih, lembro. As BBS. Você Não. lembra? Ah, BBS, você não Não é da minha lembra, né? época, Ah, não. o Não. PH agora Não. vai Um disfarçar, né? pouquinho antes da BBS eu mexi com vídeo texto da Tinha os Telesp. videotextos, é verdade. Perfeito, é. O PH, desculpa, então, isso aqui é mais íntimo aqui. Exato. Então aí nessa loucura toda, aproveitei esse ramo das BBS, depois começaram a vir os primeiros provedores de internet, as internet de escadas, e ali eu comecei a mexer muito com essa tecnologia web, ASP, CodeFusion, PHP, e eu já tinha uma base de programação muito forte, né? Vinha do client server, vinha de toda essa parte de aplicação em VB, em Delphi, essas coisas, e fui migrando para a web, achei que era um futuro, não estava errado, tinha uma pontinha de ação interessante e fui desenvolvendo minha carreira desde esse período. Então, trabalhei em projetos muito legais, na Editora Abril, com a Usina do Som, trabalhei com streaming, com vídeo, com uma série de outras tecnologias. E aproveitei todo esse boom da internet que teve nos anos 2000, né? Depois teve lá a bolha e tudo mais, e depois fui passando para esses mercados e fui crescendo, né? Então, aí comecei a gerenciar times, comecei a crescer a parte tecnológica, aprender novas soluções, daí entrou a parte mobile, né? Entrei no mercado de turismo, saí do mercado de turismo, voltei para o mercado de banco, depois saí de banco, e assim fui construindo toda a minha carreira até chegar hoje como eu estou, como CPTO da Copas Tour. Legal. Conta um pouquinho pra gente, João. Qual que é o papel de um CPTO e principalmente hoje dentro da Copas Tour, qual que é seu papel hoje, qual que é a sua jornada diária ali? Ah, legal. O papel de um CPTO, na verdade, eu tenho dois chapéus, né? Vamos dizer assim, né? O meu primeiro chapéu é o chapéu de produto. Então, como um cara de tecnologia, eu ajudo a desenvolver soluções para o negócio, né? Então, muitas vezes a figura do CPO, ela está muito integrada, muito enraizada com o negócio. Mas às vezes falta um pouco do background técnico. Eu junto um pouco dos dois mundos. Então, eu cuido de toda a parte de tecnologia, desde firewall, infraestrutura, service desk, a parte operacional, a parte de suporte, tanto interno quanto com o cliente. Então, esse é um dia a dia de tecnologia
padrão. E na parte de produto e inovação, eu estou olhando ali para ver soluções que a gente pode aprimorar para os nossos clientes e levar para eles como uma novidade para a gente pôr no mercado. Então, eu cuido um pouco desses dois mundos. E acabo respondendo também por essa parte mais de segurança, né? Olhando como um DPO técnico. A gente tem a parte jurídica também, compliance, essa parte mais de segurança, mas a gente fez todo um trabalho de implantação de ISO 27001, somos PCI Compliance, então tem toda uma estrutura de segurança também, porque a gente atende grandes empresas, grandes companhias, bancos e outras soluções, e que nos exigem cada vez mais a parte de segurança também, né? Perfeito. A Legal. Copastura, ela se enquadra como uma operadora, uma agência? Como é que funciona? Hoje a gente se enquadra como uma TMC, que é uma Travel Management Corporate, que é uma empresa que faz gerenciamento de viagens corporativas. Ah, legal. Ela faz isso há 52 anos e nos últimos 4, 5 anos ela vem investindo bastante em novas marcas, novos serviços. Então ela tem toda uma parte de lazer também, que é uma área de lazer para os funcionários, tirarem suas férias, aproveitando as oportunidades que as empresas negociam com o mercado, companhia aérea, com hotel. E a gente tem também a parte de um lazer de alto luxo, viagens de VIP, né, experiências caríssimas, assim, coisas muito bacanas que a gente consegue prover. E a parte de eventos, que envolve eventos de incentivo, live marketing e a parte também do eventos corporativos. Entendi. Então, um pouco dessas coisas aí. Se diferencia do varejo, assim, mais de passeios? Sim, a gente sai um pouco dessa linha do que é um Decolar, do que é um Viajanet, que são empresas mais focadas, né, no OTA. A gente tem um nicho específico de lazer, que é o alto luxo, e o lazer para os funcionários. E aí a gente concorre, né, indiretamente, mas a gente acaba tendo um benefício diferente, que é ter um acordo com a companhia aérea que eu tenho 10% de desconto para essa empresa, o funcionário pode aproveitar isso para suas férias, né? Legal. Então, isso acaba sendo um benefício. Fiquei com duas dúvidas, João. Primeiro, curiosidade, o que é o live marketing? O live marketing é toda uma preparação de eventos, então pode ser desde de um stand até pequenos brindes que podem legal. promover, ou um vídeo institucional da empresa para ser apresentado num evento. Legal. Apresentações, aí depende. Então é um contexto dentro do evento que é toda aquela promoção audiovisual e vamos dizer assim, marqueteira que você faz Legal. para se apresentar dentro de um evento. Legal, boa. A segunda vez eu fiquei, que você falou em relação às negociações que a empresa tem com companhias aéreas, com hotéis, etc. Uhum. Essa negociação, vocês de alguma forma, vocês fazem a negociação e repassam isso para a empresa? Ou a empresa que tem essa negociação já, por exemplo, fiz uma negociação lá com o Emirates, Uhum. e aí vocês fazem só a gestão dessa negociação ou não tem nada a ver com isso? A gente tem os dois processos. Tá bom. Tem algumas empresas que, pelo seu relacionamento há muito tempo, né, ela acaba tendo uma preferência por uma companhia aérea ou por um serviço de hotel localizado e que nesses modelos ela acaba negociando essas tarifas, esse valor onde a gente faz só o gerenciamento mesmo e muitas vezes a gente acaba fazendo fulfillment dessa troca, né? Então, negociei com a Azul que São Paulo-Rio vai sair R$300. Tá. Então, todas as emissões a gente recebe um código, passa dentro do meu sistema e eu faço a reserva sempre a R$300 para aquela empresa. Tá. Então, essa negociação pode vir. E outras que, pelo volume que a Copastur promove de vendas, de reservas, eu tenho negociações com as companhias Boa, isso que eu ia que perguntar. eu acabo repassando um custo menor para as empresas, até empresas menores, que muitas vezes não teriam esse volume, e consigo diferenciar o preço um pouquinho do mercado. Legal. Então, dar esse benefício é o que faz de uma TMC, como a Copastur, um diferencial quando uma empresa contrata a gente. Perfeito. Né? Legal, muito bom. Muito bom. Ô, João, e como é que foi o desenvolvimento nos últimos anos da tecnologia dentro do setor de turismo? A gente vinha de ticket físico, de reserva feita por telefone, e como é que isso Sim. você foi acompanhando? Bom, essa é uma coisa que eu gosto de falar bastante, porque o turismo ele é um mercado super conservador.
né? Então, se você pegar, você tem as mesmas empresas trabalhando há muitos anos com as mesmas coisas. Então, ainda existem muitos processos manuais, né? Mas existe toda uma necessidade de digitalização cada vez mais forte, né? Então, eu sou da época que você tinha que imprimir, recebia um envelopinho da agência com os seus cartões de embarques impressos para que você pudesse embarcar. A Copastura é da época que o cartão era impresso na mão, com carbono, e ficava com a mão vermelha, porque era um carbono especial para emitir os bilhetes aéreos. E então, desde companhias aéreas antigas como Varig, Transbrasil, VASP, que nem mais estão entre nós, né? Então, esse mercado ele foi se desenvolvendo e cada vez automatizando mais. Então, lá atrás, em 1950, surgiram os primeiros GDS, que são os Global Distribution Services, que eles fazem toda a distribuição global das passagens aéreas. Essa distribuição hoje ocorre basicamente com 3 grandes players. 2 dominam 90% do mercado praticamente, que é o Sabre, que é uma americana, e o Amadeus, que é uma europeia. Então, e eles lá atrás criaram já uma tecnologia de alta capacidade, com COBOL, com transmissões, que eles conseguiam transmitir uma passagem aérea em qualquer lugar do mundo, uma informação em menos de 4 segundos. Então, assim, até hoje é usado isso. Então, Legal. você vai lá, aqueles terminais burros, né, que a gente chama, né, o terminal de prompt, fósforo verde, linha de código, inclusive tem um código próprio para você fazer reserva de aéreo. Tudo começou nesses primórdios. E aos poucos a tecnologia foi trabalhando com a chegada de internet, com a chegada do mobile. Então hoje você já não tem mais tanto a necessidade do cartão físico. Teve uma série de tratativas aí, por exemplo, de reconhecimento facial. Então, eu estava voltando de viagem agora, né? Estava comentando que eu voltei de viagem no domingo. E aí eu não mostrei mais o meu cartão de embarque. Eu cheguei, o cara já fez o meu Tudo facial. reconhecimento facial e eu nem tinha passado por nenhum lugar a não ser pela imigração Passaporte, né? e o passaporte. Então, ele fez o reconhecimento facial baseado no meu documento e eu já passei. Então, isso já é uma demonstração que cada vez mais a gente vai passar por uma transformação dentro do turismo, onde você é a sua identificação. E isso vai ficar muito mais claro e mais forte dentro da tecnologia. Então, eu acho que uma das coisas que foi uma mudança comportamental. Então, a primeira, com a chegada da internet, o e-commerce, então as vendas online, você fazer a sua reserva, já chegar com o ticket na mão, já imprimir na sua casa e já fazer ou já salvar no seu celular. Com a parte de mobilidade hoje, com o celular você tem toda a parte de serviços agregados, então você consegue desde comprar sei lá, uma refeição no avião e pagar com seu cartão de crédito, usando o Wi-Fi do avião, quer dizer... Então, o turismo, ele foi se adaptando. Alguns casos mais, outros menos. Então, tudo que é serviço para o cliente, cada vez mais está sendo mais provocado o uso da tecnologia. Mas quando a gente fala do serviço das agências, ainda existe uma resistência e é o que eu falo, né? É um oceano gigante azul de oportunidades que a gente consegue trabalhar muito forte nessa parte. Então, o uso de IA, o uso de conciliação, de documentação, é uma série de coisas que vão melhorar cada vez mais essa figura. Eu tenho um parênteses aqui, eu voltei de viagem recentemente também. Uhum. E, cara, eu já passei nervoso. Porque você tenta fazer a emissão do ticket e não funciona. Uhum. Não reconhece o seu código de reserva. Aí você entra no chatbot, só consegue chatbot, você não consegue falar com ninguém. E o chatbot não te dá opção para resolver o seu problema. Eu não consegui, eu tive que ir na boca lá do check-in, pegar a fila. Isso que eu não queria despachar mala. Pegar a fila, fazer todo o processo, emitir o ticketzinho. Aí você fala, cara, da mesma forma que você tem um monte de coisa se desenvolvendo... Tem gente ou empresas, sei lá, que parece que ainda não se entendeu qual que é o time do negócio, assim, sabe? Isso é uma mudança de comportamento do viajante atual, né? Então, se imagina, corporativo, eu tenho desde executivos que é a secretária que faz a reserva,
até o self-booking total, que o cara não quer nem falar com ninguém, Uhum. né? Então, você tem gerações também de viajantes que mudaram, né? Eu sou uma agência de 50 anos, então você imagina, eu tenho desde aquele senhor de 70 anos que está comigo há 30, viajando comigo, até os jovens de 20, 25 anos que são líderes, gerentes ou Nativos digitais, consultores né? e são os ativos digitais que É. hoje você tem que promover tecnologia para isso. É complexo, é um público-alvo muito discrepante, né? Então É. você tem muitas diferenças entre a forma de gostar da interação entre cada um, né? Sim, e eu costumo dizer que a viagem corporativa ela é diferente de uma viagem de lazer. A sua viagem de lazer você está indo com prazer, você tenta se planejar, Tem mais você paciência. tem mais paciência, às vezes você está com a família, então Uhum. é diferente. Agora, a corporativa, o cara tá naquele estresse, pegar aeroporto, pegar fila de embarque, fila de Às vezes eu não bagagem. queria estar indo, né? Não Eu tenho queria, que estar, mas eu tem tenho que que ir, ir. porque faz parte Uhum. do business fazer essa viagem. E aí você chega com o fuso horário para trás, o fuso horário para frente, aí você fica confuso quando volta, aí você... É aquela rotina. Então eu cheguei ontem, 5 da manhã, e tô aqui. Né? Então faz parte do Sim. processo da viajante corporativa. E o que a gente quer é dar experiência positiva para ele também nesse período, né? Boa, muito bom. E, João, você vendo a Copas Tour como sendo uma das maiores empresas no Brasil hoje em relação ao mundo corporativo, né? Viagens De viagem. corporativas. Uhum. Como que você enxerga a inovação no dia a dia de vocês? Bom, acho que a inovação, primeiro, já é uma raiz que foi implantada pelo CEO, pelo Edmar Mendonça, na tentativa de criar coisas diferentes para as empresas. A gente tem os sistemas padrões, você tem o GDS, você tem os sistemas comuns, mas a gente foi criando coisas diferentes. Então, nós criamos um sistema, por exemplo, que faz gestão de milhas corporativas. Então, você viaja pela empresa e a gente calcula mais ou menos quantas milhas de benefício a empresa está dando para você pelo fato de você viajar corporativamente. Ou tem empresas que usam isso para usar as milhas a favor da empresa para poder fazer viagem Uhum. e conseguir um saving de quase 30% ao ano com esse tipo de gestão. Criamos sistemas, por exemplo, para empresas que têm aviões próprios. E aí faz todo o sistema de fretamento, check-in, calcula peso, balanceamento da aeronave para pôr a bagagem para frente e para trás. Então, toda uma tecnologia que existe, mas é cara e a gente faz isso para os nossos clientes. Até todo tipo de integração que você imaginar. Então, hoje eu integro com um sistema de um cliente na Coreia que pede a reserva, autoriza por ele, autoriza o budget, vem para mim, aí eu entro no sistema, adiciono a autorização para que o viajante dessa empresa possa seguir com a viagem. Então, é uma empresa que já tinha isso e agora a gente vem colocando muito mais serviços, tecnologia a favor das empresas. Então, a gente olha a empresa como um cliente que precisa ter tecnologia e segurança. Então, toda a parte de integração, single sign-on, portal de serviços, tudo isso. Tenho todos os fornecedores, essa minha cadeia, companhia aérea, hotéis, locadoras, empresas de seguro, serviços, tickets e tudo mais que você possa imaginar de serviços. E o próprio viajante, né? Que esse, para mim, é o cara que a gente tem que cuidar para que ele tenha segurança de chegar no aeroporto e o bilhete dele não está emitido, está com problema, eu tenho um agente no aeroporto para resolver isso também. Ou, se ele entrar no meu chatbot ou no meu aplicativo, ele vai ter o boarding pass dele impresso ali. Então, é esse tipo de trabalho tecnológico que a gente vem buscando. Né? Então, a inovação está lá dentro. A gente montou um Labs há 3 anos atrás. Com um Labs, a gente criou um aplicativo de mobilidade. Com o Labs, a gente criou nosso assistente virtual. Então, a gente vem criando os primeiros projetos através desses laboratórios. E a partir do momento que a gente percebe que isso faz sentido, a gente vai para frente. Até aproveitando, o Labs de vocês, qual que é o objetivo dele? É ficar experimentando soluções? O time é drivado por iniciativas? O time recebe uma demanda para vocês vão fazer um teste sobre isso? Como que é a dinâmica hoje do Labs de vocês? Quando a gente criou o Labs, era um drive de testar novas soluções e criar pequenas POCs.
A gente fez isso, criou mobilidade, só que ele acabou virando praticamente uma squad no final. Tá bom. Então, o ano passado eu reformulei o Labs e a gente trabalhou com períodos de 6 meses para que houvesse uma criação. Então, ele virou um Lab também voltado à formação. Então, eu peguei 6 menores aprendizes Legal. que não sabiam absolutamente nada de tecnologia, colocamos eles lá, dei 3 projetos na mesa e falei, qual vocês querem? E aí eles escolheram um projeto, que era a construção de um primeiro bot, Uhum. baseado em IA. Então foram aprender a desenvolver, foram aprender a prototipar, foram aprender código, aprenderam AWS, formaram e criaram nosso assistente em Legal. 6 meses. Com essa assistente, ele falou, pô, isso aqui dá um belo projeto. E aí isso acabou virando o nosso projeto principal de IA estratégico para esse ano de 2025. E aí a ideia agora é ir formando novas turmas. Então, estou preparando a nova turma, só que agora a gente vai adentrar essa turma com um desafio mais concentrado em tech mesmo, e aí eles vão olhar para Salesforce, olhar para tecnologias mais corp. Depois de 6 meses a gente vai inventar uma nova roda e botar essa molecada de novo para aprender. Então, a ideia é a gente formar, fazer uma inclusão digital, social de pessoas que não teriam acesso à tecnologia e trazer inovação para a empresa, Perfeito. né, com Muito bom. oportunidades diferentes. Legal, muito bom. É legal, né? Porque juntou a formação de pessoas, como o Sim. João falou, e a questão do Lab já é bem-vinda, então significa que a empresa tem uma tolerância para fracassos, às vezes, ali, ou alguma coisa que não deu certo, né? Alguma questão de... Porque inovação exige um certo grau de risco, né? Nem Eu diria tudo que tem tem bastante. certeza, né? Você tem mais chances de você errar, mas o acerto que você faz te compensa todas as falhas possíveis, né? Eu acho que esse é um grande diferencial da empresa, que é você, tudo bem, cometeu um erro, mas não quer dizer que esse erro não é bem-vindo. Então, o que a gente faz disso? Né? Então, a gente vai lá, aprende, refaz, testa, faz de novo, cria um novo trabalho. É claro que, às vezes, quando envolve o cliente, é um pouco mais delicado, mas a gente está lá, né? Testando e há um incentivo muito forte dos donos da empresa nesse ritmo de você estar inovando. Inclusive, a gente vai montar um Labs bem diferente agora até. Legal. Bem legal. Boa. E existiu alguma inovação ou algo que te veio na cabeça que você fala, cara, aqui houve um divisor de águas entre o que era Copastur antes, o que é agora? Uhum. Houve algum fato? Tivemos alguns fatos. Quando eu entrei na empresa, a gente tinha uma questão de segurança muito forte com dados de pagamentos dos nossos clientes, né, de cartões e tudo mais. E aí, naquele momento, a gente ainda usava alguns sistemas de reserva mesmo que cuidavam disso, mas muitas vezes você precisa do dado para poder pagar num outro local, um outro fornecedor. E esse processo, eu falo assim, não é nem só, a inovação não é só você criar algo do zero novo, mas é você saber implementar alguma coisa, uma melhoria, que aquilo faz toda a diferença para o que você está levando a empresa para frente. E naquele momento a gente pensou em construir uma própria carteira digital. E dessa carteira digital, né, dessa wallet que nós criamos, ela começou a dar os insights para tudo aquilo que a gente tem hoje, né? Então, 4 anos atrás, quando a gente implementou uma carteira baseada em criptografia HSM, com proteção, segurança dos dados, garantia, tudo isso transformou a empresa nos últimos 4 anos no que ela está hoje. Então, hoje a gente consegue gerenciar meios de pagamentos, hoje eu consigo ter uma wallet digital dentro do aplicativo que o viajante coloca o cartão dele e pode usar isso como referência de despesas, de pagamentos de viagem, todo o arcabouço de segurança, eu consegui certificar a empresa em ISO 27001. Então a gente brinca, né, que a empresa, eu falo muito isso, meu chefe que me escute menos, mas eu brinco que hoje a gente é uma empresa de tecnologia que vende viagens. Né? Então a gente transformou o negócio com a tecnologia e a tecnologia faz parte hoje do que é a empresa. A gente não consegue mais desvencilhar um negócio e outro. Isso foi a transformação. Começou lá atrás com um projetinho simples e que
criou todo um ecossistema financeiro de soluções financeiras para a empresa, além de transformar esse conceito da jornada do viajante. Então, aí trouxe a mobilidade, trouxe os pagamentos. Hoje a gente tem um super app dos mais completos e dos mais integrados com o mercado. E até, pelo que você tinha comentado, existe um tradicionalismo, vamos dizer assim, no contexto do turismo aqui, É um né? conservadorismo. É um conservadorismo, boa. Como foi esse processo de transformação digital? É trabalhoso? Ainda é? É trabalhoso. Eu ainda escuto a frase, o mercado não funciona assim. Essa frase, para mim, eu falei, até estou numa reunião recente, né? A gente estava discutindo sobre isso, porque a gente aplicou várias mudanças. E uma mudança básica, né? De tipo, poxa, eu tenho que mudar a forma como eu cadastro os nossos viajantes. Ah, mas o mercado não funciona assim. Eu falei, tá, a gente vai continuar fazendo igual o mercado ou a gente vai fazer o que a gente sempre fez? Que a gente vai mudar, a gente vai ser diferente. E aí, foi aí que virou a chavinha dos meus pares. O pessoal falou, não, realmente temos que fazer diferente. E até com base na sua fala, o foco da Copastur hoje, ele é pessoa? É a pessoa ou é a empresa? É o funcionário ou é o CNPJ? Os dois. Os dois. O CNPJ, ele é importante, porque é ele quem fecha o contrato. Tá bom. Mas, acima de tudo, é o viajante. Todo mundo é influenciador, né? É que, na verdade, não só isso, a empresa por si só, a Copastur, tem um foco muito grande nas pessoas. Então, para vocês terem uma ideia, meu time é 50% homem, 50% mulher. Eu tenho meninas programando, meninas na segurança, meninas na infraestrutura. A gente incentiva a diversidade dentro da empresa. É uma empresa hoje onde você tem 60% praticamente da empresa de liderança do C-Level até a liderança mais de equipe com mulheres liderando. São quase 50% de pessoas negras, pretas ou pardas declaradas. Então, assim, é uma empresa que tem como foco central nas pessoas, por isso que ela está onde ela está. E essa mudança, trazendo as pessoas perto da tecnologia, né, é uma coisa que eu prego muito, porque eu falo que a tecnologia ela está a serviço das pessoas e ela é feita para ajudar, né? Ninguém aqui vai ser substituído por um robô. É óbvio que existem processos de automações que vão melhorar a produtividade e que aí entra a tecnologia e o robô, mas as pessoas também têm que se capacitar, têm que ser inteligentes e eu até ouvi recentemente numa palestra que o QI do ser humano está crescendo por conta da tecnologia, né? Porque a gente tem mais informação, a gente tem acesso a mais conteúdo, a gente tem que buscar mais e saber mais para ser melhor cada vez mais, né? É curioso, né? Um outro ponto de vista, né? Em relação a isso. Tem gente que está deixando de ser ativa, vamos dizer assim, porque só está se aproveitando da inteligência artificial, mas tem gente que está aproveitando isso de fato. Para aprender mais, para aprimorar, muito bom. Buscar legal. Conhecimento, porque no final você tem acesso, vou usar um termo velho, né? Você tem acesso a uma Barça hoje só num riscar de dedo, né? E que antigamente era uma pesquisa, era muito grande, né? Eu fiz mestrado, então você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que anotar, fazer resumo, né? Todo esse trabalho que hoje, se você escrever um prompt decente, você escreve uma tese inteira. Né? Então, eu acho que só que aquela tese que você escreveu, ela não necessariamente é sua, ela é um conjunto de vários conteúdos que você tem que saber por quê. Então, eu acho que se você só usar a inteligência para cuspir um resultado, né, no final sair alguma coisa, você não está sendo inteligente, você está simplesmente sendo um garoto de recado de uma IA que talvez não esteja pensando por você. Perfeito. João, e o mercado de viagem no pós-pandemia já retomou por completo, depois daquela parada, por assim dizer? Ou como é que você vê? Foi um dos mercados mais afetados, né, pós-pandemia. Eu entrei na Copastur durante a pandemia, né, justamente com essa missão, que era transformar a empresa numa travel tech, em tecnologia. Justamente com esse olhar de pessoas, a empresa foi praticamente uma das únicas do mercado que não mandou ninguém embora, não entrou em nenhum acordo de fiscal, de redução de salário, nada disso. Então, os donos mantiveram a empresa com seus 360 funcionários à época, todos recebendo salário, todos em casa, com 20% só do movimento de viagens.
E, então, praticamente a empresa não tinha mais movimento de faturamento. Mas conseguiu se sustentar. Um ano e meio pós-pandemia, quando começaram as viagens, as primeiras viagens que retomaram foram corporativas. As empresas começaram a voar, as pessoas tinham que... Eu me lembro até hoje, eu fiz uma viagem em final de 2021 para o Rio, e aí tinha um processo de que você tinha que ficar sentado, a aeromoça chamava por filas da 1 a 5, se levantem devagar, vai todo mundo ordenado. E, cara, assim, saía muito rápido do avião, e zerava o avião assim, né? E hoje, com em Relaxamento, né? relaxamento, Demora um tempão, toca a buzina, a pessoa já levanta, já sai correndo. Então, eu vejo que o comportamento anterior persiste, né? Então, algumas lições da pandemia que foi essa organização, eu acho que não foram mantidas, deveriam ser mantidas. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta sobre o mercado, sim, retomou. A gente tem aí um mercado que, final de 2023, já tinha retomado mais de 90% do seu volume, né? Até em volume financeiro, muito mais por conta dos custos, dos altos custos de viagem também. Em 2024, ele atingiu um patamar muito próximo no final de 2019 e início de 20. E esse ano, por uma mudança que a gente percebe, ele está um pouco estagnado. Por quê? Porque eu acho que houve também uma euforia pós-pandemia em todos os mercados, não só de viagens, mas de viagens também. Que essa euforia, ela hoje está sendo vista assim, bom, peraí, e agora? O que vai ser de verdade daqui para frente? Então eu percebo que as empresas estão mais se reestruturando em termos de suas políticas de viagem, porque os custos são diferentes. Hoje existem tecnologias que se pode fazer remoto. Então, tem um sistema, por exemplo, tem uma política que ele usa, se a sua viagem é para o dia seguinte, ele gera uma chamada de Teams. E fala assim, não, você não pode viajar. Faz uma call porque a sua viagem é amanhã. Não vai dar tempo. Ah, Então, entendi. então o sistema fala assim, não, se você vai viajar amanhã, você não precisa. Você faz um Teams. Ah, não, você vai viajar daqui a 5 dias. Então, ok, dá tempo de você viajar Legal. e faz sentido. Então, essas mudanças tecnológicas também estão ajudando as empresas a entender o valor de uma viagem ou a necessidade. Ah, tá bom, o Teams não pode, você tem que estar presencialmente porque você vai assinar um contrato milionário para a empresa. Beleza, você justifica, pega a autorização e vai. Né? Então, esse é uma mudança, mas que não está deixando de ter os seus crescimentos. Então, esse ano a gente tem previsão de crescimento do mercado de turismo corporativo na ordem aí de 7, 8%. Tem crescimentos aí também para o mercado de lazer, muito forte. Então, o mercado de lazer, sim, ele demorou mais para retomar. Então, ele começou a retomar no final de 23 em 24 com mais força. Então, hoje as pessoas estão viajando mais a lazer, usando mais... Antes elas estavam preferindo viajar, mas em distâncias menores. Agora estão voltando para os aviões, para as viagens internacionais, mesmo ainda com custo alto, né, do dólar, dessas coisas. Então, é um ciclo, né? Eu acho que esse ciclo veio para ficar. E nós, como empresa, também aprendemos que não podemos ficar só com um segmento de negócio. Então, a gente também está diversificando negócios, investindo em tecnologia, investindo em pessoas, para que a gente tenha mais estrutura, né, para os desafios que vêm pela frente também. Ô, João, e nesse processo de quando você entrou no meio da pandemia ali para fazer essa transformação da Copasur numa travel tech, se alguém for tentar iniciar, não numa travel tech, mas for iniciar um processo de transformação digital, quais foram os aprendizados que você teve, os erros que você fala, cara, que eu não cometeria esse mesmo erro que teve, o que você poderia dar de insight, assim? Bom, acho que o primeiro insight é que a tecnologia não resolve tudo, né? Ela ajuda, Ao meio. ele é o principal meio para você acelerar. Se você não envolver as pessoas certas, você não sai lá na frente com essa transformação. Então, em alguns momentos, eu tive que tomar ação de tecnologia por tecnologia porque a resistência era muito grande. Mas, ao final, aquela adoção da transformação só existe se quem está do outro lado também está aderindo. Então, acho que essa foi uma lição árdua, né? Porque todo cara que é tech
você se apaixona pela tecnologia, né? E a gente fala muito hoje de se apaixonar pelo problema e não pela tecnologia, né? E a solução, ela é o final. Mas se você se apaixona pelo problema, se você entende realmente qual é a dor do outro lado, você resolve a transformação que você precisa. Então, as lições que eu tirei nesses 4 anos de transformações foram, além de acertos e erros, escutar mais as pessoas de negócio, estar mais próxima delas, para que elas também sejam catequizadas, né? Eu até brinco que uma das minha principal meta é conscientização digital. Fazer o pessoal pensar digital, pensar em tecnologia, pensar em como, a mesma forma que eu penso que eu preciso de uma chave de fenda para abrir aquele parafuso, eu preciso de uma chave de fenda de tecnologia para melhorar o meu trabalho, para entregar mais, para ser mais produtivo. Então, como é que eu levo isso para as pessoas? Então, esse foi um trabalho que a gente começou a fazer. Então, eu fiz hackathon, eu fiz bootcamp, eu faço webinars. Então, meu time pensa num webinar, traz um parceiro, um fornecedor e vai falar sobre alguma coisa. Então, falamos já sobre low code, falamos sobre IA, falamos sobre segurança, né? Então, a gente tenta levar para os 1.000 colaboradores da empresa informação. Tecnologia é isso, né? Porque hoje, né, eu brinco que todo mundo entende tanto de tecnologia quanto entende de saúde, né? Todo mundo tem um remedinho para dor de cabeça, todo mundo tem um remédio. Hoje, todo mundo tem uma IA que vai te ajudar. Então, é a bala de prata hoje. Hoje é a bala de prata. Então, todo mundo tem isso. Então, eu acho que, já que esse processo de digitalização e esse processo de tecnologia é irreversível, então você tem que trazer todo mundo para a consciência. Então, acho que essa para mim, num processo de transformação, é isso. É você não se preocupar tanto com a tecnologia e mais com o problema, transformar esse problema numa solução e trazer as pessoas para perto da solução para que elas sejam os embaixadores da sua tecnologia. Perfeito. É isso. Bom. Legal. E, João, qual que é a dificuldade maior? Implantar tecnologia nova ou estabelecer uma cultura de performance? A cultura de performance. É mais difícil, né? É mais difícil. Tecnologia, eu brinco que é igual Neston, cara. Você joga lá, mexe e sai alguma coisa hoje. Ela é tá muito acessível, muito fácil, né? Mas fazer a pessoa pensar na diferença que aquilo vai fazer para ela, eu acho que esse é o grande chavão. Então, no meu time de quase 100 pessoas, o que eu mais falo para eles é assim, cara, tentem, aprendam, estudem, pensem diferente, né? Façam disso algo que vocês não falam, né? Eu estava conversando ontem com o pessoal lá, meus gerentes e tal, aí eu falei, nossa, eu acabei de voltar de viagem, tive uma ideia assim, ela falou, eu odeio quando você faz esse sorrisinho, cara, porque já venho fervilhando, trazendo coisas, novidades assim para o time. Mas eu também provoco muito eles. Não, tá aqui, o que a gente faz com isso? Como é que a gente vai pôr isso para rodar? Né? Então, lá atrás, quando eu comecei a falar de digitalizar, de criar automação, de criar fluxos com pagamentos, com carteira, alguém chegou para mim e falou assim, cara, mas a gente já faz isso hoje na mão. Para que eu preciso do computador? Aí você fala, não, mas olha aqui, se hoje você faz 100, amanhã você vai fazer 1.000. Mais barato. E é melhor, né? Com menos erro, com mais recurso, né? Você vai ter uma qualidade de vida melhor. Você vai trabalhar menos, você vai se desgastar menos, e você vai ter chance de aprender mais. Então, eu acho que esse é o grande, para você transformar a alta performance, né? A alta performance, ela vem com conhecimento, com participação, com engajamento, com pertencimento, né? A pessoa tem que se pertencer àquilo. Então, eu tenho um time hoje que está comigo desde que eu entrei, praticamente. Legal. Então, o meu turnover é baixíssimo. Mas, como é que eu faço isso continuar? Incentivando a cenourinha ali, o tempo todo trazendo coisa nova, o tempo todo forçando eles a se desafiarem, né, a melhorar a capacidade deles entregarem mais. Perfeito. Muito bom. Sobre o uso do IA, João,
Como que vocês já conseguiram fazer uma implementação hoje de alguma solução que deu retorno financeiro de fato, que você fala, cara, esse aqui baita no projeto e realmente fez a diferença no nosso modelo hoje? A gente teve algumas iniciativas no ano passado, uma em especial que é o que eu chamo de motor de tarifa. O que ele faz? Ele trabalha para entender o comportamento das tarifas. Como é que o yield das companhias aéreas trocam, em que momento que uma companhia A baixa o preço ou aumenta o preço, como é que era o histórico desse comportamento dessas tarifas, se tem uma tendência de crescer ou diminuir. Qual é o benefício disso? Você aumentar as chances de saving para o cliente, ou seja, você melhorar aquele preço, aquela tarifa para o cliente e também melhorar a receita para a empresa, onde você consegue ter um balance desse processo. Antes eu conseguia fazer isso em 10, 12% das minhas viagens por mês. Hoje eu faço isso em quase 40%. Nossa meta é chegar a 60% e até o final do ano a 100% das viagens passarem por SAA de comportamento. Antes eu conseguia fazer uma média de 70%, 80% de melhorar o preço, tarifa. Hoje eu faço praticamente 80%, 90% dos casos. Então, porque antes todo esse processo era manual. Eu tinha que consultar a tarifa, eu tinha que ver se dava para fazer alguma mexida no preço, se eu tinha uma tarifa melhor com outro acordo, se eu tinha outras receitas, outra forma de usar aquele processo. E a gente montou uma IA que faz esse trabalho como um consultor. E ele fala assim, isso aqui eu consigo tomar decisão. Então, algumas ela já está tomando decisão sozinha. Ela começou só como auxiliar, mostrando, olha, tem isso aqui. Depois que, refinado, aí é a história de envolver a área de negócio. Então, a área de negócio entendeu que aquilo era um benefício, começou a ser mais produtivo e agora ela começa a tomar ação sozinha, melhorando a produtividade daquilo que antes fazia com menos, agora eu faço com o mesmo número de pessoas, só que eu faço mais. Legal. Esse para mim foi um projeto que começou no final de 2023. No ano passado a gente amadureceu ele bastante. E esse ano agora está entrando na sua tomada de decisão sozinha. Então, esse também é um ponto bacana, né? A gente fala muito de que hoje está o hype da moda, a bala de prata, não sei o quê. Eu lembro que eu fiz meu primeiro algoritmo de redes neurais em 1999, na faculdade, criando um algoritmo que quebrava a CAPTCHA, né? E era um machine learning em C++ que tinha isso. Então, assim, ela já faz parte de quem está na tecnologia há muito tempo, né? Só que hoje ela está acessível. Eu acho que essa acessibilidade que nós de tecnologia provocamos no mercado está disseminando. E aí agora vem uma IA que a gente está trabalhando muito, que é a nossa assistente virtual, para que ela comece a aumentar, incrementar receitas, novos serviços e tudo mais para o viajante corporativo mesmo. Legal. O foco dela é mais uma análise preditiva, inicialmente, tentando visualizar essas subidas e descidas de preço e tal? Da IA de tarifação, ela tem, na verdade, dois comportamentos. Ela tem um de recomendação, então ela faz uma recomendação no sentido de entender o comportamento e falar, olha, a recomendação é isso aqui, existe essa tendência, com um preço para cima ou para baixo. Então, tem uma predição, tem uma recomendação e tem uma classificação em relação ao conteúdo das tarifas. Então, na verdade, eu não consigo fazer o processo generativo dela, porque eu não consigo gerar uma passagem futura, ou muito menos um contexto, mas ela é uma IA que tem esse machine learning com esses movimentos. Legal. Bom, João, e só tirando um pouco do turismo, você já liderou times de e-commerce também, não é? Já. Como é que a indústria de viagens tem de características parecidas, o que pode se beneficiar dessa dinâmica? Eu acho que o principal dinâmica do e-commerce está no atendimento ao cliente, né? Então, hoje, alguns serviços que a gente pode ver de pagamentos instantâneos, né? Então, aquele click buy one, né? Você vai lá, buy one click lá, você compra de uma vez e já sai com o produto entregue no seu endereço, tudo certo. Então, eu acho que essa personalização que o e-commerce vem fazendo cada vez mais, entendendo a pessoa, né? É o que a gente tem que trazer para a viagem. Então, você tem que entender o indivíduo, entender o viajante, e aí você só vai conseguir entender isso se você tiver uma base de cadastro
rica, né? O profile daquele viajante com comportamento de compra, que por isso que a gente fala do cartão. Então, eu acho que esse é um benefício que o e-commerce promove cada vez mais, e a pandemia, ela meio que intensificou isso, né? Porque hoje você tem comportamentos de compra que, dependendo daquele momento da pessoa, você sabe se ela está fazendo uma obra em casa ou não está, Uhum. porque é o tipo de compra que ela passou a fazer. Ou se de repente ela está com alguma questão de saúde e você pode tomar uma ação de uma informação para a saúde para aquela pessoa. Então, são essas questões que o e-commerce promove, do entendimento da pessoa, que você tem que trazer para a viagem. Entendi. Hiperpersonalização, tá se falando muito Total, agora, né? e fala-se muito nisso, né? Lá atrás se falava de CRM, né? Antes disso se falava de mala direta, e assim vai se evoluindo. Mas eu acho que, acima de tudo, é você humanizar a tecnologia, né? Então, quanto mais você humanizar, mais fidelidade você vai ter naquela relação. Perfeito. E no mundo do turismo, qual que é a próxima alavanca de game change que você enxerga do setor? Você vê alguma oportunidade? Tipo, cara, aqui ninguém está olhando para isso ainda. Existe uma grande oportunidade que a Copa Tour está trabalhando. Cara, existem muitas oportunidades. Eu acho que a principal oportunidade, ela vem com a inteligência artificial, que é onde você diminui cada vez mais a quantidade de recursos que você tinha, né, para fazer determinados processos, e isso te dá muito mais qualidade, mais assertividade, mais velocidade com o que você entrega. Então, vou usar um exemplo muito simples, né? Hoje se faz muito ainda a conciliação do pagamento do cartão com o pagamento à companhia aérea, com a reserva feita pelo cliente, com as regras e políticas. Então, você imagina que eu tenho que juntar tudo isso numa informação. Então, a generativa, ela consegue olhar, entender que aquilo está certo ou que está errado, ela tem dados das políticas, eu tenho os dados do cartão, eu tenho os dados da reserva, e tudo isso eu consigo transformar. Então, eu acho que esse é uma dor gigantesca em todo o mercado de viagens, para hotéis, para reserva aérea. Por mais que você tenha cartão virtual, usa VCN, usa o cartão de crédito, tem o dado, mas assim, ainda existem muitas necessidades em torno desse processo de conciliação. Então, eu acho que esse essa automação, né? Como eu falei no início, a gente tem muita automação para o front-end e pouca automação para o back-end. Então, o back-office, né, de uma agência, o back-office de uma companhia aérea, o back-office de uma rede de hotéis, você ainda vai para um hotel no Brasil que você assina um papel. É uma obrigação do Ministério Público, do Ministério do Turismo, que você tem que preencher uma fichinha No hotel, né? no hotel. Não existe mais isso. Você vai em qualquer outro lugar no mundo, não faz, mas aqui no Brasil ainda você é obrigado. As farmácias resolveram isso. Lembra da remédio com receita? Como é que elas resolveram? Hoje elas aceitam a receita digital, elas imprimem uma etiqueta com todos os dados, elas ainda precisam da assinatura. Então, o Brasil ainda requer esse processo cartorário, né, de firmar as pessoas. Quando hoje você tem um reconhecimento facial, você tem uma digitalização, você tem até o eGov com o seu CPF, que pode ser a sua assinatura como qualquer cidadão. Então, eu acho que não só para o turismo, mas para todos, né, para vários mercados, principalmente no Brasil, acho que a digitalização, ela é mandatória. Ela não tem mais volta. E cada vez mais o indivíduo também vai ser digital. Então, eu acho que o e-commerce traz isso. Para o turismo, essa digitalização vai mudar. Então, você vai deixar de ter aquele board pass no papel para ser o seu reconhecimento facial, vai deixar de ter papelada, documento, para ter tudo digital e tudo integrado, está na nuvem, está na sua mão, está fácil acesso. Então, acho que esse é um movimento cada vez mais forte para todo esse boom tecnológico que o turismo está tendo que enfrentar, e ele não tem mais volta. Legal. João, e dentro do ecossistema de viagens, assim, até fora dos produtos que a
que a Copas Tour tem. Você vê espaço para inovação, tipo alguma startup começar do zero, assim? A gente teve no Brasil viagens pela internet, agora já virou Uhum. commodity, né? Já tem bastante, o pessoal já entende isso. Você vê alguma inovação que está ali, seja na viagem em si, ou no transporte, ou na experiência? Você falou a palavra perfeita, né? Viagem é um commodity. O agro no Brasil é um commodity e é um dos mercados mais inovadores que Sem tem. dúvida. Então, no turismo é a mesma coisa. Então, tem espaço para muita startup, tem espaço para muita coisa para resolver, né? Como eu falo assim, você não precisa se apaixonar pela tecnologia, mas se apaixona por uma dor que você inova e cria uma nova tecnologia que vai ser incorporada, vai ser comprada, vai ser investida. Então, eu participo de vários grupos de startups, de CTOs, de empresas, de CIOs, e uma das coisas que eu mais faço é incentivar coisas novas, né? Para o mercado em viagens, se você olhar a cadeia inteira, eu acho que existe uma cadeia padrão como qualquer outra cadeia. Então você tem o produtor, o cara que vende o serviço, no caso o fornecedor, então companhias aéreas, hotéis e tudo mais. Você tem os seus distribuidores, que vão desde operadoras, consolidadoras, agências grandes como a Copas Tour e outros mercados. Você tem as agências de viagens menores que compram desses distribuidores e revendem, e aí você tem o varejo divulgado. Então, falta muito serviço de varejo, falta muito serviço de mobilidade, falta serviços de concierge, onde você consegue localizar as coisas. Por mais que você tenha Google hoje, por mais que você tenha ChatGPT, você tenha todas as tecnologias a seu favor, para você planejar uma viagem ainda dá trabalho para caramba. Então, a função do consultor de viagens é ajudar o viajante. Então, como é que você, como tecnologia, cria um consultor de viagens que ajuda o viajante e ajuda o consultor? Sem dúvida. E é o que a gente está fazendo lá dentro. Então, acho que o grande espaço para inovação está nisso. Está nessa hiperpersonalização, está na tecnologias de acessibilidade, por exemplo, né? Então, hoje você tem que digitar o seu PNR, mas e se o cara é cego? Ele não pode falar o PNR alto. E ele tem que ir no check-in, ele tem que ter uma assistência. Como é que uma pessoa com acessibilidade pode viajar? Então, tem espaço nessa parte de acessibilidade, tem espaço no mercado dessa hiperpersonalização, tem espaço na automação, né, nos back-offices, como eu falei, tem espaço nos meios de pagamento, né, tem criptomoeda, tem pagamentos digitais, tem espaço pra caramba. Acho que é só pensar e botar o seu Neston para funcionar, Boa, entendeu? boa. E, João, pra gente. Tem mais um ponto, Gus? Não, eu queria perguntar de viagens para ele. Ah, boa. Ah, Então vamos pô, lá. fica à Só pra vontade. gente fechar um pouquinho com um toque mais pessoal. Aham. Tem alguma viagem que te marcou, seja pela experiência que você viveu lá, ou seja, putz, vivenciei uma tecnologia diferente, ou só porque foi muito bom, viajei com a família, o que mais te marcou aí? Acho que todas as viagens com família são incríveis, Especiais, são especiais. Recentemente viajei com meus filhos para Disney e tal, Boa. foi um marco para mim, porque eu tive que fazer uma transformação pessoal nessa viagem, né? Eu estava muito acima do peso e não pude aproveitar tanto com as crianças. Então, decidi fazer uma cirurgia e agora já perdi meus 35 quilos, estou bem, voltando em forma, tá tudo ótimo. Mas acho que tem uma viagem que me marcou profundamente e foi por uma coisa muito simples, né? Eu fui numa viagem a trabalho e foi dali que eu pensei que a viagem de trabalho podia ser uma experiência diferente. Viagem que eu estava cansado, eu já estava quase 3 semanas fora de casa, meu filho pequeno, minha esposa já naquele estresse, né, de ter que cuidar da casa sozinha e tudo mais. E eu estava em Nice, que não é um lugar feio, né, na Não. França. Por mais bacana que seja, era o dia inteiro dentro do escritório, trabalhando e tal. Eu estava tão cansado no final de semana que às vezes eu não conseguia aproveitar tanto. Mas ali, como eu fiquei bastante tempo, eu fiz 2 experiências que foram as melhores da minha vida. Uma eu descobri que ia ter corrida de Fórmula 1 em Mônaco. Opa, Aí eu catei um carro, fui para Mônaco legal. e eu não tinha ticket para assistir a corrida. Mas só de descer aquelas ruas, escutando o barulho do motor, aquilo foi incrível. E eu sei que eu estava buscando um lugar para ficar, tinha aquele gramado, né? Que às vezes o pessoal fala, pô, aquilo custa caro, custa 80 euros para você ficar na grama lá sentado, né? Aí eu falei, putz, não vai dar, né? Eu não tenho essa grana. Aí eu passei em frente, tinha um restaurante que ficava no topo desse gramado e tinha uma mesinha no cantinho ali.
Eu falei, posso assistir, tem reserva? Como é que é? Não, não, aqui você paga 50 euros, almoça e assiste a corrida do Ixi, topo. Aí eu fechou. falei, sério? Topo, vou aí. Aí vinha lá os garçons, traziam a comida, o vinho, e eu só via aqueles carros, né, De saindo do camarote. túnel, sabe? Saindo do Sei. túnel ali, aquela marina de Mônaco. Cara, aquilo foi incrível, né? Você vê aquele barulho. Legal. E eu tava numa viagem de trabalho, mas eu pude pegar por 3 horas, ter uma experiência que até hoje é a melhor Marcou. experiência na minha Legal. vida, em termos de algo que eu gosto muito, que é a Fórmula 1, né? E ali, naquela mesma semana, um cara do trabalho falou assim, pô, João, vou te levar para comer a verdadeira comida francesa, né? Eu falei, tá bom, né? Então, tem lá o foie gras, tem não sei o quê, mas eles têm lá um pato, né? Que é o peito do pato, como se fosse um filé mignon do pato. E era uma comida muito simples. Eu entrei numa taberna, então você imagina, eu estava em Antibes, que é do lado de Nice. É um negócio menor que a porta menor que essa mesa aqui. Você entra assim, baixa a cabeça, aquela coisa rústica de pedra. Lá no fundo, uma grelha gigantesca. Só tem um prato. Vem isso aí, uma saladinha e batata, chips. Lembra que era isso? Ele escolheu o vinho, porque ele é o francês. Justo. Cara, eu nunca comi uma carne. Eu não sabia que aquilo era um Uhum, pato. Eu uhum. sabia que aquilo era uma carne que tinha um sabor que até hoje, só de lembrar, eu Da saliva. lembro daquela salivada. Então, assim, e é isso que eu acho, né? Eu acho que se você, durante uma viagem corporativa, você dá uma recomendação para uma pessoa, ou cara, vai nesse restaurante, experimenta esse prato. Legal. Se você tiver num período de corrida, de não sei o quê, vai lá, paga um ticket, é aquele negócio que você só vai ter aquela chance naquele momento e É a mesmo teve um oportunidade, né? trabalho na oportunidade. Uhum. Então, essas duas experiências para mim Não, marcaram muito bom. incrível cara, viajar é algo muito prazeroso, por mais cansativo que seja, é muito legal. É gostoso. É gostoso. Muito bom. Beleza. Viajei aqui, né? Viajou? Você gostou, né? Já fiquei com vontade de conhecer esse pato aí. Olha, eu vou pegar direitinho, depois eu passo para você. Só precisamos encontrar, João, quem que vai pagar o pato. Mas sempre tem alguém, né? No final sempre tem alguém. Legal. Boa. João, Mas- obrigado de novo pela Não, eu que disponibilidade. agradeço. Foi bem legal aqui o papo. Muito A gente bom, saiu um cara. pouco, Muito legal. falou de tecnologia, mas falando de viagem também, de experiência, foi interessante. Não, eu acho que hoje não tem mais como a gente falar só de tecnologia, né? Os bits and bytes, eles deixaram de ser só puro, né, código, né? Eu brinquei outro dia, escrevi um algoritmo na lousa que era um ponteiro, né? Aí eu falei pro meu pessoal, pô, resolve aqui esse problema. Esse loop tá estranho. Eu falei, que loop, cara? Isso aqui é um ponteiro, pô. Então, não dá mais só pra gente falar de tecnologia, mas eu acho que é legal isso, né? Você trocar com as gerações os conhecimentos e aprender também com a nova geração o novo comportamento e como é que você leva isso pra frente. Legal. Muito bom. Obrigado João. novamente. João, Obrigado PH, a obrigado. vocês. Obrigado, Valeu, pessoal. PH. Foi muito Valeu, bom. Cresce. É isso aí. Obrigado por tudo aí. Pessoal que está assistindo, se tiver no YouTube, lembra que a gente está agora também no Spotify e no YouTube Music. Liga lá o sininho que for lá para receber. Obrigado, até mais. Valeu, gente. Valeu. João.